tudo bem? Eu sou Eduardo Lima e hoje eu estou aqui mais uma vez com vocês, dessa vez para dar últimas notícias sobre conflitos internacionais. Notícias que a mídia não dá sobre conflitos internacionais. Esse é o papel desse canal. Se você chegou aqui, por acaso, se inscreva e deixe um comentário para que o próximo vídeo apareça para você. Bom, pessoal, estamos lendo aqui mais uma vez o site Almedin e ele traz aqui uma das questões bastante mais polêmicas assim com relação às táticas palestinas, tá? Todo mundo sabe aqui no meu canal que eu defendo a Palestina, que eu defendo, inclusive, os grupos de guerrilha da Palestina que estão lutando ali contra a ocupação sionista, contra a ocupação israelense, tá? Mas é claro que tem determinadas táticas aqui que a gente não pode chamar de outra coisa a não ser atentado, tá? Que é o que aconteceu aqui. Mas, primeiramente, vamos esperar para ver se há também uma reivindicação por parte dos grupos de resistência, tá? Em muitos casos, esse tipo de ação ocorre por palestinos realmente que não estão diretamente ligados a grupos de resistência, mas não aguentam mais toda a opressão ali do Estado de Israel contra eles e contra seus familiares, né, que estão sendo atacados na faixa de Gaza e agora principalmente na Cisjordânia, e resolvem agir por conta própria ali, fazer justiça com as próprias mãos, vamos dizer assim, tá? E geralmente esses ataques são ataques kamikaze, que a pessoa vai lá sabendo que vai morrer, né? Mas vai levar a vida ou tentar tirar a vida de um israelense também. É o que aparentemente tem acontecido aqui. E geralmente, quando é assim, né, o que acontece? A guerrilha palestina, quando é alguém que realmente é da guerrilha, eles anunciam ali, morreu o combatente e tal, o mártir combatente e tal. E quando não é, eles elogiam, né? Eles elogiam o ato dessa pessoa, né? Mesmo que não seja por parte da guerrilha. É por isso, pessoal, é por isso que eu desconfiei daquele outro atentado, os supostos atentados, né, que explodiram vários ônibus em Israel, que eu falei, não sei se foi semana passada, acho que foi alguns dias atrás, né? Tem vídeo sobre esse assunto, que eu desconfiei aqui no canal, eu desconfiei, porque eram operações ali que tinha, parece que cerca de 15 ônibus com bombas, segundo a mídia israelense, segundo as autoridades, haviam encontrado 15 ônibus com bombas, 5 ônibus explodiram e ninguém saiu ferido. Parece estranho, né? Você vê atentados com facas conseguem atingir pessoas. Atentado com 15 ônibus com bombas não atinge ninguém. Então parecia ali que era uma bandeira falsa ali para o Estado de Israel. Esse tipo de coisa aqui me faz achar que seja, né? Porque mesmo quando é uma pessoa só agindo, eles não perdem ali a chance de tentar deixar alguma baixa ali, seja ferida ou até fatal ali. Antes, é claro, de chegar à própria morte do executor desse tipo de operação, tá? E o que que acontece? Por isso que faz desconfiar daqueles supostos atentados anteriores, tá? Que poderiam ser só uma justificativa para o cessar-fogo, acabar o cessar-fogo na faixa de Gaza. Mas vamos aqui à notícia, tá? Operação Radera deixa vários israelenses com ferimentos graves. Um colono israelense ficou gravemente ferido, enquanto outros 4 ficaram moderadamente ou gravemente feridos em uma operação de agressão e facadas. Várias pessoas ficaram feridas após uma operação de atropelamento e esfaqueamento em Hadera, na quinta-feira, informou a mídia israelense, acrescentando que uma pessoa ficou gravemente ferida, enquanto outras 4 ficaram moderadamente ou gravemente feridas. Segundo o relato israelense, o homem que executou a operação atropelou várias pessoas e esfaqueou outras antes de bater em um carro de polícia na estrada Pardes Hane Karku, que é a nordeste de Hadera, e esfaquear 2 policiais antes de ser martirizado. Porta-voz do Serviço de Emergência israelense Magen Davi Adom declarou que os feridos incluem 5 homens e 3 mulheres, com idade de 20 a 70 anos, com 6 deles transportados para o Hillel Wayfield Medical Center em Hadera. O canal 12 israelense relatou que o indivíduo que realizou o ataque combinado perto de Hadera era um palestino de 24 anos dos territórios ocupados em 1948.
É aqui, ó. Israel intensifica a operação na Cisjordânia. Isso acontece no momento em que Israel intensifica sua agressão na Cisjordânia, invadindo a cidade de Tulkarm e seu campo de refugiados pelo 32º dia e atacando o campo de refugiados no Chance pelo 18º dia, destruindo a infraestrutura civil e matando não combatentes palestinos. A ocupação intensificou as demolições de casas e prédios residenciais, afetando mais de 26 estruturas no campo de Tulkarm, em 18 de fevereiro, como parte de um plano de assentamento, enquanto as forças israelenses anunciaram aos moradores seus planos de demolir 11 casas no campo de Nuchans em 26 de fevereiro. Em 23 de fevereiro, tanques israelenses foram vistos sendo mobilizados na Cisjordânia pela primeira vez em 20 anos, depois que o exército recebeu ordens de estender sua ocupação, intensificando sua opressão às comunidades palestinas, sob o pretexto de atacar grupos de resistência. O ministro da Segurança, Israel Katz, declarou no domingo que as forças israelenses intensificaram seus ataques aos campos de refugiados Jenin, Tulkarm e Nuchans, no norte da Cisjordânia, para desmantelar os grupos de resistência, confirmando que 40 mil palestinos já foram deslocados desses campos. A ordem ocorreu após a explosão de 3 ônibus em Bat Yam, ao sul de Tel Aviv, em 20 de fevereiro, em um incidente descrito como retorno do pesadelo do ônibus explodindo, pelo orientalista israelense Rui Bechor. A mídia israelense relatou que a polícia de ocupação prendeu um suspeito judeu israelense sob alegações de ajudar um dos sabotadores. Olha só. Isso é disso aqui que eu estou falando, tá? E olha, o único suspeito era um judeu que foi preso, tá? Supostamente por ajudar os palestinos. Pode ter acontecido? Pode. Pode ter sido um judeu que ajuda a guerrilha, que fez esses atentados? Pode. Mas pode muito bem não ser. Pode muito bem ser um atentado de falsa bandeira. Isso aqui dá mais margem a você acreditar, né? Que houve para quê? Para justificar essa ocupação aqui. De justificar que Israel ataque mais ainda a Cisjordânia, tá? Ataque de falsa bandeira, gente, é quando é, ocorre um atentado e que num Estado contra o seu próprio país, tá? E culpa um grupo, né? Ou um outro país, tá? No caso aqui, culpam a guerrilha palestina. Para como se fosse dar uma justificativa, para tentar dar uma justificativa para os crimes, a limpeza étnica que Israel está fazendo na Cisjordânia, tá? Então, aí, né, você entende por que alguns palestinos, embora não concorde, né, e esse método aqui não leva a uma mudança significativa na situação, mas tu vê, né, que o que essas pessoas fazem aqui ah, é o que gera, né? Se você faz uma limpeza étnica, você não pode esperar que esse tipo de violência não volte, pelo menos em menor grau, para você mesmo, tá? Então, essa é a questão. Essa é a questão, né? Ah, o Estado de Israel realmente não quer fazer nenhum tipo de acordo com os palestinos, prefere a guerra do que a paz, e a violência uma hora se volta contra eles, como aconteceu nos últimos anos, embora quem continue sofrendo mais sejam mesmo os palestinos, tá, pessoal? Aqui, ó, outra questão grave aqui, ó, quebrando o acordo, Israel continuará ocupando o corredor Filadélfia. O corredor Filadélfia é o que divide a faixa de Gaza em dois e no acordo era que Israel deveria sair dessa zona tampão. Agora resta saber o que que vai acontecer, se vai o cessar-fogo, se o confronto vai continuar ou se o Grupo H vai aceitar isso, né? A ocupação israelense está tentando permanecer no corredor Filadélfia em Gaza e utilizá-lo como uma zona tampão. O ministro de Segurança de Israel Katz, disse na quinta-feira que o corredor Filadélfia, ao longo da fronteira entre Gaza e Egito, permanecerá uma zona tampão, sinalizando que a ocupação não cumpriria sua retirada programada sob o acordo de cessar-fogo e troca de prisioneiros com o Grupo H. O corredor Filadélfia continuará sendo uma zona tampão, assim como as fronteiras de Israel com o Líbano e a Síria, disse Katz em declarações transmitidas pelo canal 12 israelense. Sob o acordo, os israelenses estavam prontos para começar a se retirar do corredor de 14 quilômetros, 8,69 milhas, no sábado. No entanto, um oficial israelense confirmou que Tel Aviv não tinha intenção de fazê-lo. Não deixaremos o corredor Filadélfia, disse a autoridade. Segundo a emissora pública CAN, acrescentando que o regime israelense não permitirá
que o Grupo H volte a percorrer nossas fronteiras com caminhonetes e armas e não permitiremos que eles se armem por meio de contrabando. O exército israelense assumiu o controle do corredor durante sua guerra em Gaza e matou mais de 48.300 pessoas, a maioria mulheres e crianças, e deixou a faixa bloqueada em ruínas. Incerteza sobre o corredor Filadélfia. A Corporação Pública de Radiodifusão de Israel citou uma fonte israelense dizendo, na quarta-feira, que Tel Aviv ainda não decidiu se retirará do corredor Filadélfia, na faixa de Gaza, na fronteira com o Sinai, como prometeu. A fonte israelense afirmou que a decisão depende se o cessar-fogo será estendido, observando que tanto os Estados Unidos quanto Israel estão prontos com essa questão, estão preocupados com essa questão. Como parte do acordo de troca de prisioneiros com a resistência palestina, Israel prometeu se retirar do corredor Filadélfia no 42º dia do acordo, que cai no próximo sábado. Em setembro de 2024, o Grupo H enfatizou que qualquer acordo com a ocupação deve incluir o fim da agressão, uma retirada total da faixa de Gaza, incluindo o corredor Filadélfia e a travessia de Rafah, juntamente com o retorno das pessoas deslocadas às suas casas sem restrições. Além disso, o acordo deve proporcionar alívio ao povo palestino, facilitar a reconstrução e incluir um acordo de troca. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu havia informado anteriormente a altos funcionários que a equipe de negociação com a resistência palestina, em agosto, que fosse preciso escolher entre manter o controle israelense sobre o corredor Filadélfia ou devolver os prisioneiros. Ele prefere o corredor Filadélfia nesse momento, de acordo com o canal 12 israelense. Aqui, ó. Sobre o mesmo assunto, o inimigo não tem escolha, a não ser iniciar a segunda fase das negociações, diz o Grupo H. O movimento de resistência H alerta a ocupação contra a violação do acordo cessar-fogo, pedindo seu comprometimento com as negociações. O caminho à frente das falsas desculpas do inimigo foi bloqueado. E agora, não há escolha a não ser iniciar a segunda fase das negociações, disse o movimento de resistência islâmica H em um comunicado emitido na quinta-feira. De acordo com o H, as operações de ocupação israelense, liderada pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, de recuar e obstruir o acordo de cessar-fogo, só aumentarão o sofrimento dos prisioneiros e suas famílias. Portanto, a única maneira de libertar os cativos é por meio de negociação e comprometimento com o acordo, acrescentou o comunicado. O Grupo H também reiterou seu total comprometimento com as disposições do acordo de cessar-fogo, bem como sua prontidão para iniciar a segunda fase das negociações. Isso aconteceu depois de centenas de prisioneiros palestinos foram libertados de prisões israelenses como parte do 7º lote de troca de prisioneiros. 620 prisioneiros libertados, de acordo com o escritório de mídia de prisioneiros palestinos, foram libertados em Ramallah, na Cisjordânia. Em troca, os corpos de 4 prisioneiros israelenses foram entregues à Cruz Vermelha Internacional. Porta-voz do Grupo H, Abdul Latif Al-Qanou, anunciou que a troca de prisioneiros ocorrerá simultaneamente à entrega de corpos israelenses em um novo mecanismo que garantiria a adesão da ocupação. Al-Qanou acrescentou que os mediadores egípcios garantiram a troca, ao mesmo tempo em que observou que nenhuma proposta sobre a segunda fase foi apresentada ao movimento, apesar de sua prontidão e seu desejo de avançar com ela para concluir todas as partes do acordo. A Cruz Vermelha Internacional informou estar presente na passagem de Karem Abu Salem e no Hospital Europeu em Gaza para facilitar o 7º intercâmbio entre o Grupo H e a ocupação israelense. Está aqui, pessoal, vocês podem ver, há imagens aqui ó, incorporadas no site, tá? Só que o que acontece, pessoal? Geralmente, essa aqui que eu falo nos outros vídeos, né? Essas imagens estão aparecendo para mim aqui no computador. Mas às vezes as pessoas clicam nesse link, no link desse site, e esse vídeo aqui é difícil de aparecer, não aparece, né? Então é mais fácil você ver esses vídeos aqui se você tiver no computador. Esses vídeos incorporados aqui do X, tá? Então tá aí, pessoal. Como vocês podem ver, né, pessoal? Falar desse assunto é um assunto muito delicado. Algumas pessoas podem achar assim, Eduardo, você não deveria falar desses atentados feitos pelos palestinos, porque isso aí pode queimar a imagem da Palestina, a Palestina está precisando de apoio. Eu já penso o contrário. Por quê?
Porque se eu não fizer isso, né? Se eu não fizer isso, o que que vai fazer? O outro lado vai fazer, né? Então, aqui, os canais pró-Israel, e as pessoas aqui que nos comentários são pró-Israel, vão dizer o seguinte: tá vendo? Ó, houve um atentado lá em Israel agora, feito por um palestino, e você não falou nada, né? Ou seja, você não mostra o que está acontecendo, você é tendencioso, né? Você está querendo esconder a verdade. Eles vão me acusar disso. Então é melhor ser honesto, mostrar o que aconteceu, né? Mas dando o contexto para o que está acontecendo também, tá? Então, essa é a questão. Eu tenho que se mostrar, primeiro, o que aconteceu, então é um fato histórico, é verdade, e segundo, porque o outro lado vai mostrar e vai dizer e acusar o canal de estar escondendo a verdade. Por exemplo, eu uso, seria realmente uma coisa desonesta. Por exemplo, eu uso esse canal, esse site como fonte quase todo dia, né? Eu uso como fonte, então eu usei isso aqui como fonte, uso tudo isso aqui como fonte, só que aí quando aparece alguma coisa polêmica que os palestinos fizeram, eu vou falar, não, isso aqui eu não vou mostrar. Ora, eu vou estar sendo desonesto com o meu próprio público, né? Então, fica a critério de vocês deixarem nos comentários aí o que vocês pensam sobre esse tipo de ação e fica aí. E não se esqueça, se você acha esse trabalho informativo importante, deixe um comentário e também doe para o canal através do QR Code que aparece na sua tela e através do endereço do Pix que aparece na descrição. Até a próxima.